E essa menina que ficou 3.096 dias em cativeiro? Hoje irei contar o caso da Natasha Campucci. Natasha Maria Campucci nasceu no dia 17 de fevereiro de 1988, em Viena, na Áustria. Filha de Ludwig Koch e Brigitte Cernin, Natasha tinha duas irmãs mais velhas do primeiro casamento da mãe. Natasha dizia que sua mãe era muito fria e que não demonstrava fraqueza, e que elas não se davam muito bem, já seu pai era alegre e carinhoso. Aos 10 anos de idade, Natasha começou a comer muito, compulsivamente, nessa época. Ela gostava de assistir documentários de sequestros que estavam acontecendo muito naquela época na Áustria. Até que no dia 2 de março de 1998, Natasha consegue convencer a mãe a deixar ela ir para a escola sozinha. A escola era bem pertinho da casa dela. Então nesse dia Natasha acabou brigando com sua mãe, então ela não se despediu, como ela se despedia todos os dias, então ela pegou sua mochila e foi para a escola. Natasha estava na quarta série, então enquanto ela caminhava para a escola, depois de algumas quadras, Natasha viu um homem de cabelos castanhos e olhos azuis numa van branca. Natasha até pensou se ela continuava ou ela atravessava a rua, então ela decidiu continuar. Então ao se aproximar, este homem pega Natasha e a coloca dentro da van. Natasha tentou gritar, mas ela estava tão em pânico que sua voz nem saía. Então, depois de 30 minutos dirigindo, eles chegaram numa casa amarela em Chassehof, no nordeste de Viena. Então, ao chegar lá, ele pega Natasha e leva ela para um porão que parecia um cativeiro minúsculo. A entrada desse porão ficava atrás de um armário da cozinha, que dava acesso a uma escada que, ao descer, tinha uma porta de concreto que pesava mais de 150 quilos. O lugar era a prova de som, então não importava o quanto ela gritasse, ninguém a ouviria. Então, mais tarde, mãe de Natasha liga para a polícia, pois a filha não tinha chegado e já estava muito tarde. Então, buscas por Natasha começam. Seus pais chegaram a espalhar cartazes para procurar ela. Então surge uma testemunha de 12 anos que diz ter visto Natasha ser agarrada por dois homens e ser jogada numa van branca. Então a polícia começa a revistar todas as vans brancas da cidade. Ao total foram 776 vans revistadas. Nos primeiros meses, Natasha só ficava presa naquele cativeiro de 5 metros quadrados. Ela não podia sair para nada, nem para tomar banho. Ele a fazia tomar banho na pia e se ela não obedecesse, ela apanhava. Então, depois de um ano presa, ele começou a deixar a Natasha sair do cativeiro e andar pela casa. Ele forçava ela a cozinhar para ele e limpar a casa. Então, depois de um ano, ele diz a Natasha que trocasse de nome, pois ela passaria o resto da vida dela com ele. Então, ela passou a se chamar Bibiane. Então, depois de 2 anos, ele deixa a Natasha sair para o jardim respirar puro, coisa que ela já não sabia mais o que era. Então ele resolve dizer o nome dele para ela. Então ele se chamava Wolfganger, ele era eletricista. Depois de alguns anos, então, ele deixa a Natasha começar a sair pela primeira vez fora da casa com ele, mas antes ele ameaçava a Natasha e Natasha tinha muito medo dele, então ela não reagia. Até que no dia 23 de agosto de 2006, Natasha estava com 18 anos. Ela e Wolfganger estavam no jardim lavando a van branca. Natasha estava passando o aspirador. Até que o celular dele toca e ele entra dentro da casa para atender por causa do barulho. Natasha sai correndo porque ela vê que o portão está aberto pela primeira vez. Ela vê que ela está sozinha e ela sai correndo. Então, depois de correr por alguns metros, Natasha encontra um grupo de pessoas e ela tenta pedir ajuda. Ela fala que ela foi sequestrada, ela fala que ela se chamava Natasha Campucci, mas essas pessoas não deram muita bola, então ela continuou correndo. Então, continuando correndo mais um pouco, Natasha pula um muro de uma casa de uma senhora de 71 anos. Ela tenta pedir ajuda para ela, mas a senhora só soube brigar com ela porque ela estava pisando no gramado. Então a senhora chama a polícia. Então a polícia chega no local e Natasha é levada para a delegacia. Lá os policiais enchem ela de perguntas, então Natasha explica tudo o que aconteceu e é encaminhada para a ala de psiquiatria do hospital. Lá ela ia ser cuidada por médicos e enfermeiro, pois estava muito branca por falta de vitaminas por estar trancada há tanto tempo. Então Wolfganger, ao perceber que Natasha conseguiu fugir, ele vai até a casa de um amigo dele, confessa tudo o que fez, se despede desse amigo e vai até uma estação de trem e se joga na frente. Natasha foi muito criticada pela mídia na época. Ela chegou a dar entrevista do que aconteceu nesses anos todos, mas mesmo assim a mídia só sabia julgar ela. Natasha escreveu um livro sobre todos os anos que ela passou, ela contando tudo sobre esse caso.
Tem um filme inspirado nele. Hoje Natasha seguiu com sua vida e é escritora.